Olá pessoal, meu nome é Amanda Bueno, eu sou discente do programa de pós-graduação em agronomia da Universidade Federal de Goiás e hoje eu estou aqui na área das estufas da universidade para apresentar para vocês uma aula prática sobre infiltração de água no solo. Nessa aula prática nós vamos falar um pouquinho sobre o teste de infiltração por meio dos anéis concêntricos. Então vamos lá para vocês verem. Antes de ir para o campo, nós precisamos montar nossa planilha. Essas duas primeiras colunas são as que a gente vai precisar literalmente no campo, no qual nós vamos avaliar o tempo e a lâmina. O tempo vai ser os minutos da nossa leitura e a lâmina os milímetros. Depois nós vamos fazer outras continhas, como a variação do tempo, que pode ser conhecido como tempo acumulado, e variação da lâmina ou lâmina acumulada. O tempo em minutos e a lâmina em milímetros. Taxa de infiltração, que vai ser a variação da lâmina dividido pela variação do tempo, e a velocidade de infiltração, que vai ser essa taxa vezes 60, que em função da hora, vai ser milímetros por hora. Anote isso na sua caderneta para levar para o campo. Para realizar o teste de infiltração utilizando o método dos anéis concêntricos, nós vamos precisar de 2 anéis. Nesse caso, a área do nosso anel maior vai ser de 30 centímetros de altura por 50 de diâmetro. O nosso anel menor tem 30 de altura também e 10 de diâmetro. Nesse caso, nossos anéis são de ferro, mas pode ser usado o anéis de PVC também. Chegando na área, você vai realizar a limpeza do local, igual tá aqui na área que a gente vai fazer a demonstração. Isso porque você tem que adicionar água nos anéis. Então, se tiver alguma cultura, alguma forração por baixo, isso vai mascarar o resultado da sua avaliação. Agora, nós vamos realizar a primeira etapa. Você tem que colocar os anéis centralizados, um bem no centro do outro, dessa maneira, para depois fazer com que ele penetre no solo. E aí, nesse caso, eu vou utilizar uma marreta. A gente vai afundar o anel no solo cerca de 10 centímetros. Então, a gente vai medir e marcar 10 centímetros e martelar, marretar. De alguma forma, a gente tem que fazer com que esse anel fique introduzido dentro do solo. Isso para quando a gente colocar a água, ela não espalhar pelas laterais. Vai na fé que dá certo. Depois de todo esforço, suor e lágrimas, deu certo aqui, ó. Você vai vir medir, como vocês podem ver aqui, deu 20 centímetros certinho, então 10 centímetros estão dentro do solo. E aí, pra gente conferir se tá tudo certo, a gente tem que ver o nível dos 2 anéis. Então, eu baixei no celular um programinha de nível, que vocês podem baixar também, mas tem equipamentos de nível que vocês podem comprar para fazer também, mas como a gente já tem acesso à tecnologia, a gente pode utilizar isso a nosso favor. E coloquei o celular para ver se estava nivelado. Então tá certinho, os 2 anéis estão a 10 centímetros dentro do solo. Depois de instalados os anéis, nós vamos iniciar o teste de infiltração propriamente dito. Para isso, nós vamos isolar o anel central, porque é nele que a gente vai fazer as leituras. Então, nós vamos tampar aqui e colocar a água no espaço entre o maior anel e o menor. Isso porque nós sabemos que a água, ao infiltrar no solo, ela vai fazer o movimento descendente, então ela vai infiltrar na vertical e vai fazer o movimento para as laterais, então na horizontal. E a gente quer saber a velocidade de infiltração na vertical, então quanto ela vai infiltrar em profundidade. Com alguns recipientes de água ou alguma mangueira que você tiver, você vai encher o espaço entre o maior anel e o menor, dessa forma. Evitando que entre água no anel central, porque é nele que a gente vai fazer a medida, até encher todo o anel. Não esqueça de encher todo o anel. Agora nós vamos realizar a cobertura do anel interno, para que só apenas quando eu retirar a sacolinha do fundo, começar a contar o tempo
eu começar a medir a lâmina que está infiltrando. No momento em que eu tiro essa colinha, eu começo a contar o tempo. E agora eu vou contando o tempo e anotando a leitura da régua, que no nosso caso aqui é uma trena. E no escritório eu vou mostrar para vocês como a gente vai tratar esses dados. Então aqui nesse momento nós vamos precisar do tempo e da altura. Então quando a gente observar que a água está infiltrando, nós vamos anotando. Aqui já é minha quarta leitura após 9 minutos. E aí eu vou fazendo isso a cada intervalo de tempo, que foi determinado lá na planilha que eu levei para o campo. No meu caso, quando a leitura chegar a 10 centímetros, eu vou fazer uma nova recarga de água e continuar contando o tempo. Agora já se passaram 30 minutos e a gente pode observar aqui que já baixaram mais alguns milímetros e eu vou anotando. A minha anotação vai parar quando o valor que eu encontrar na régua for constante pelo menos 3 vezes. Então, eu observar que não houve variação em função da infiltração de água no decorrer do tempo durante 3 leituras. E aí eu finalizo a minha avaliação. Nesse momento, onde a lâmina d'água chegou a 10 centímetros, eu fiz a reposição da água e continuei contando. E na planilha de campo a gente vai ver como fazer os cálculos. Chegando do campo, nós pegamos os dados, que foi o tempo e a lâmina, e passamos aqui para a planilha do Excel. Quero mostrar para vocês aqui no final, ó, que aos 120 minutos, a minha leitura começou a ficar constante. Então, a partir daí, eu fiz a mesma leitura depois de 5 minutos e ela ficou igual. Então, nesse momento, eu dei o meu teste finalizado por conta da estabilidade da infiltração da lâmina. No minuto 100 e no minuto 30, mais ou menos, ocorreu a redução da minha lâmina. Eu repus a água. Então, eu deixei marcado para saber o momento em que a água foi reposta no anel central e no anel externo. Aqui, ó, a gente pode observar que no início eu escolhi realizar a leitura em um intervalo de tempo menor. Isso porque eu observei que a lâmina estava infiltrando mais rápido e depois eu estabilizei aí em 5 minutos o tempo para eu realizar a próxima leitura. Para iniciar nossas continhas, elas são bem simples, a gente consegue fazer na mão, mas para ficar mais fácil de explicar, eu vou fazer aqui no Excel para vocês. Primeiro, a gente precisa ter a variação do tempo ou tempo acumulado. Ele é em minutos e na hora que eu anotei, eu já anotei o tempo em minutos. Então, é só fazer direto, ó. A primeira linha vai ser igual a 0 e eu não tenho um tempo anterior. Então, a minha primeira variação vai ser 0. A minha segunda variação vai ser o tempo da linha menos o tempo anterior, que deu uma variação de 2 minutos. E essa fórmula vai ser para todos os outros. Então, eu só clico aqui, ó, na linha. E dou 2 cliques no maisinho e ele vai jogar a fórmula para todas as outras. Como eu disse para vocês aqui no início, ó, eu comecei com um tempo diferente, em função do que eu estava observando. E depois eu comecei a fazer as minhas leituras de 5 em 5 minutos. Você pode fazer também em função de alguma literatura. Se você for fazer esse teste em um solo argiloso, você pode procurar na literatura algum trabalho publicado em um solo argiloso e realizar a metodologia indicada nesse trabalho. Aqui, ó, na variação da lâmina, vai ser a mesma coisa. A primeira lâmina vai ser 0 e a segunda vai ser a lâmina da linha menos a lâmina da linha anterior. Dou Enter e aplico a fórmula para o restante das linhas. Observa aqui, ó, que a minha variação da lâmina vai ser maior no início do teste, depois ela vai sendo meio que estabilizada. Agora eu vou fazer a continha da taxa de infiltração, que nada mais é do que a variação da lâmina em milímetros dividido pela variação do tempo em minutos. Então aqui a primeira vai ser 0 e a segunda vai ser igual a variação da lâmina na linha dividido pela variação do tempo na linha. Dou Enter e ele me dá a taxa de infiltração. Clico aqui e aplico a fórmula para todos, ó. Observe que minha taxa de infiltração é maior no início e ela vai ficando menor com o passar do tempo.
E a minha velocidade de infiltração vai ser meu resultado dessa avaliação, no qual eu vou pegar aqui, transformar de milímetros por minuto em milímetros por hora. Eu multiplico por 60. Então, vai ser igual a linha vezes 60. E aí, eu aplico para todas. Aqui, ó, do ladinho, eu coloquei uma classificação que foi feita por Fonseca e Duarte em 2006, no qual ele me diz que uma VIB muito alta, que é essa velocidade de infiltração, é considerada muito alta quando maior do que 30 milímetros por hora. É considerada alta entre 15 e 30, é considerada média entre 5 e 15 e é considerada baixa quando menor do que 5 milímetros por hora. Então, eu vou classificar isso e vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal, nós temos a nossa velocidade de infiltração, já classificada com base em Fonseca e Duarte 2006. Posso observar que a minha VIB é muito alta no início e ela vai ficando alta, de alta a média para o final, no qual vai sendo estabilizada até chegar a zero aqui, ó. Então, isso significa que no início, quando o solo está seco, a água vai infiltrando com maior facilidade nos poros, porque eles estão cheios de ar e a água tem maior facilidade de passar. E aí, com o passar do tempo, isso vai demorando mais, porque o solo vai ficando saturado. Pode propiciar, por exemplo, um maior escoamento superficial, que pode provocar até erosão. Esse levantamento que nós estamos fazendo pode ser aplicado para dimensionamento da irrigação, para observar quanto de água a gente pode irrigar sem com que ocorra um escoamento superficial naquele solo, fazendo desgaste no nosso solo, com base no que o solo vai suportar. Então, com base em Fonseca e Duarte 2006, nós podemos inferir, né, que nosso solo tem uma boa velocidade de infiltração. Ele vai ter menos problemas com escoamento superficial, porque ele vai conseguir infiltrar uma maior lâmina de água em um menor espaço de tempo. Então, pessoal, nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.